Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. À rubrica Breve Introdução a... Sou Isabel Araújo Branco e estamos no Cham Centro de Humanidades para conversar com Rodrigo Banha da Silva sobre a arqueologia da morte. Rodrigo Banha da Silva é arqueólogo, investigador integrado do Cham Centro de Humanidades e docente na Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Começo pela pergunta mais imediata, que é: o que é a arqueologia da morte? Bom, se eu procurasse uma definição mais simples, é a arqueologia de tudo aquilo que envolve a morte, desde o pensamento sobre a morte, a sua expressão material, que é o que nós estamos em matéria de arqueologia, mas também, como é que eu ia dizer, é uma interseção entre a antropologia, as antropologias, física, cultural e a arqueologia. É isso que é a arqueologia da morte. Ou seja, nós não é apenas o estudo daquilo que as pessoas mais rapidamente associam, ou seja, dos contextos funerários, das sepulturas, dos cemitérios. Não é apenas isso. É, se calhar até bastante mais para além disso. Procurando explorar toda a informação que esta arqueologia nos traz. Sendo que esta arqueologia da morte é um bocadinho especial. E no quadro das arqueologias, existem muitas arqueologias, existe a arqueologia subaquática, a arqueologia industrial, a arqueologia moderna, a arqueologia... muitas arqueologias. Esta arqueologia tem uma especificidade que dificilmente se consegue apanhar de forma tão evidente nas restantes. E salvo seja a metáfora, é dos raros momentos em que nós arqueólogos, nós antropólogos também, estamos cara a cara com os nossos objetos de estudo, com as pessoas, com os sujeitos do passado com os quais estamos a lidar. E, portanto, muito interdisciplinar, pelo que percebo. Sim, eu diria até tremendamente sim. Tremendamente sim também porque à medida que as disciplinas, e no caso esta área disciplinar foi maturando, obviamente ela já se pratica há mais de um século, mas à medida que ela vai maturando, obviamente os nossos questionários também se vão refinando. E como se isso não bastasse, há aqui um papel fundamental também desempenhado pelas tecnologias, ou seja, as tecnologias de análise. Nós hoje dispomos de ferramentas poderosíssimas que nos permitem saber muito mais coisas do que, por exemplo, se poderia saber na década de 60 do século XX. Na década de 60 do século XX era impensável, por exemplo, a procurarmos saber quais é que tinham sido as dietas alimentares de um indivíduo ao longo dos vários anos da infância. E não tínhamos forma. Como lá chegar? Hoje em dia, graças a técnicas analíticas sobre isótopos, nomeadamente carbono e de estrôncio, 13 e 14, nós conseguimos saber isso. Isso é entrar em domínios novos e muito excitantes para nós. E pegando nesse exemplo da descoberta do que se come, do que se comia, apesar desta designação arqueologia da morte, ficamos a saber mais sobre os vivos ou sobre os mortos? Respondendo ao desafio, acho que ficamos a saber mais sobre nós próprios. Não, ficamos a saber imensamente sobre os vivos que estiveram associados àqueles mortos, e ficamos também a saber bastante sobre aqueles mortos. Obviamente que há, olhando à dimensão humana, quer dizer, e olhando àquilo que fica da nossa existência em termos materiais, que é obviamente muito pouco,
para aquilo que é uma pessoa completa. Agora, de facto, nós conseguimos entrar, às vezes, em certos domínios até bastante íntimos e privados. Dou um exemplo, por exemplo, as idades de aleitamento, as diferenças de género. Nas várias épocas, um estudo recente, feito por alguns colegas da Nova, da Antropologia, a minha colega e amiga Francisca Alves Cardoso, Silvia Casemiro, eu participei também, como é evidente, mas foi possível determinar que, por exemplo, em época romana, as meninas eram desmamadas muito mais cedo que os rapazes. Isso faz-nos entrar noutras dimensões muito interessantes do ponto de vista das mentalidades, de organização social, de como é que os géneros eram vistos e valorizados ou não no passado. Do ponto de vista ético, como devemos encarar a exposição ao público de mortos? Estou a pensar, por exemplo, no o grande museu egípcio do Cairo, que foi inaugurado muito recentemente, em que várias salas têm múmias de vários faraós. Estou a pensar, por outro lado, nos processos de pedido de restituição pelos mapuches no Chile, a Alemanha, entre outros casos. Como podemos pensar e encarar este tipo de práticas? É assim, Isabel, tocaste num tópico muito quente, que não é novo, Uhum. que é justamente a dimensão ética da expressão dos restos humanos. E há aqui muitas questões muito complexas, porque tem a ver também com as comunidades presentes, contemporâneas, e há aqui questões diferentes. Por exemplo, quando olhamos para a exposição das múmias do Egito, evidentemente que os egípcios atuais se reclamam os detentores, os transportadores da memória do Egito faraónico. E, portanto, se sentem autorizados a expor o seu Ramsés II, o seu Tutmósis III, o seu Tutankhamon, para citar o mais famoso, mas de todos os menos importantes, do ponto de vista histórico. É uma questão complexa e eu particularmente, e embora isto não seja uma questão particular, eu particularmente recordo-me de ter visitado, por exemplo, o Museu de Silves, que é um museu fantástico, na altura em que foi feito, por dois ex-colegas da Nova, com muito carinho, a professora Rosa e o professor Mário Varela Gomes, mas de ver na exposição em Silves um indivíduo islâmico deitado de bruços que foi morto na conquista de Silves, no século XIII, por um virote de besta, que ainda se encontrava cravada no seu corpo. E, quer dizer, eu confesso que na altura era muito novo, quando o museu inaugurou, em 1990, mas lembro-me da sensação que tive ao olhar para aquele indivíduo, para os restos daquele indivíduo morto naquele evento tão traumático. Sim. E de a sensação ser não ser positiva. De sentir uma intimidade exposta, maltratada, violada. Sei perfeitamente que não foi essa a intenção dos expositores. Muitos anos mais tarde, e também já com mais informação, numa exposição em que participei, portanto, num colóquio de História Militar, foi exposto um militar de Penamacor, e quando eu digo exposto, foi exposto o esqueleto, na posição em que foi encontrado na sepultura, ainda com restos das botas, e eu tive uma acesa discussão com a minha colega que levou o esqueleto, porque, de facto, entende-se que há um cuidado com a pessoa humana,
com aquilo que foi aquela pessoa humana, que não está a ser tida em conta. E digamos que entre posições bastante mais abertas, em que acham que podemos expor tudo, temos o direito de expor tudo, e posições bastante, do meu ponto de vista, volto a sublinhar, mais preocupadas eticamente, eu estou bastante, não estarei no extremo, mas estarei muito próximo destas preocupações e, portanto, causa-me alguma impressão ainda hoje, quer as múmias do Egito, acho muito bem a devolução, sendo que devolução e ciência não podem, porque não têm, de ser mutuamente exclusivas. Uhum. Não é? E agora há uma reflexão sobre aquele resto humano, sobre aquela pessoa humana, o que resta daquela pessoa humana, cuja exposição não pode ser gratuita. Um exemplo, também uma outra exposição que tivemos programada e que o Covid matou, porque o Covid matou também na cultura muita coisa, que era uma exposição sobre o Hospital Real de Todos os Santos. Temos uma indivídua que foi sepultada no hospital do século XVIII, que sofria de sífilis e que mostrava patologias ósseas muito marcadas, portanto, da enfermidade que aquela indivídua sofreu. E nós queríamos expor, e iríamos expor, mas para expor, portanto, as patologias ósseas daquela indivídua que sofreu horrivelmente no século XVIII, até ser sepultada no próprio Hospital Real de Todos os Santos, não é preciso expor o resto esquelético completo e, mais ainda, uma simples radiografia, portanto, com a comparação de um osso, entre aspas, de uma pessoa da mesma idade, do mesmo género, normal, e a exposição de uma radiografia daquele osso, transmite exatamente a mesma informação, sem termos que, entre aspas, agredir a memória daquela pessoa. Uma questão de dignidade também, não é? É uma questão de humanidade, eu diria mais até. Já que estamos a falar sobre Portugal, sabendo que os mortos eram enterrados até ao século XIX, principalmente nas igrejas, com a saída dos enterramentos destes espaços, altera-se também a forma como se encara a morte e os mortos? Altera, altera. As práticas funerárias, os rituais funerários, a forma de encarar os ritos funerários têm dinâmicas muito mais fortes do que aquilo que imaginamos. E isso representa, de facto, um corte, não é? Uma laicização. Não é que essa laicização da morte não tenha, ou o início dessa laicização da morte não tenha antecedentes, porque tem. Agora, enfocando aqui também a história, quer dizer, a revolta da Maria da Fonte começa justamente por causa disso. A revolta da Maria da Fonte não começa por outra coisa que não seja justamente a questão das práticas seculares, ancestrais, que as comunidades tinham e que, de repente, por uma decisão de Lisboa, têm de ser alteradas e, portanto, há uma reação bastante até violenta, como sabemos, à alteração desses hábitos. Hoje em dia, mesmo hoje em dia, nós verificamos, isso é muito interessante, e eu tenho aqui um lado de Câmara Municipal de Lisboa, do qual não consigo ver livre e acho que nunca conseguirei, mas que é a informação que me foi passada por colegas minhas, portanto, da Divisão de Gestão Cemiterial da Câmara de Lisboa. É muito engraçado porque hoje em dia, por exemplo, alguns dos cemitérios públicos de Lisboa têm já instalações adequadas para ritos funerários que não o rito tradicional cristão português. Algumas salas, inclusive, vocacionadas para algumas comunidades. E portanto, acaba por ser um reflexo destas dinâmicas
que nós hoje muitas vezes não pensamos no assunto ou apenas intuímos, mas que são reais, como por exemplo a prática da cremação, que é hoje maioritária e que há 20 anos era minoritária. Portanto, mas continuamos a ser nós próprios, na mesma sociedade, no mesmo país, na mesma época, mas algo mudou e é interessante também perceber o que mudou e quais é que foram as razões que levaram a essas transformações e a essas dinâmicas numa coisa tão íntima e tão forte quanto a morte. Tenho uma última pergunta. A partir da investigação dos arqueólogos, é possível recriar necrópolis de diferentes períodos? Os arqueólogos recriam tudo. Sim, é possível. Os arqueólogos recriam tudo. Eu brincando até, há uma expressão muito engraçada de um arqueólogo britânico, uma expressão que já tem décadas, que dizia que o principal instrumento do arqueólogo é a imaginação disciplinada. Eu sublinho disciplinada. Nós hoje, mais uma vez, temos um conhecimento, mas também temos meios que nos permitem ir mais fundo do que se ia, ir mais fundo, ir mais além na investigação, por forma a conseguirmos ler melhor determinados passos funerários. E com as novas tecnologias, nomeadamente a democratização dos 3D, do trabalho em 3D, que está tão desenvolvido, hoje em dia podemos criar múltiplas visões de uma mesma necrópole, qualquer uma delas com um grau de verossimilhança bastante razoável. Sim, acho que sim. Bom, então, muito obrigada, Rodrigo, por nos Nada, foi um explicar tão prazer, bem. Isabel. Foi um prazer e até à próxima. Até à próxima. Obrigada também a quem nos ouve. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falamos com o Rodrigo Banha da Silva, investigador integrado do CHAM Centro de Humanidades, onde coordena o grupo de investigação Arqueologia de Paisagens. Professor na Universidade Nova de Lisboa desde 2004, Rodrigo Banha da Silva desenvolve e coordena projetos de arqueologia no âmbito das atividades da Câmara Municipal de Lisboa. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá. CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.